Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Rodrigo Araújo. Estamos aqui com a nossa nona discursiva do nosso projeto ali focado no concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Essa iniciativa que eu tive aqui, trago para vocês questões discursivas, coloco gratuitamente no YouTube e forneço para alguns alunos que utilizam o cronograma individualizado da PCCE. Pois bem, pessoal, nessa nona discursiva eu selecionei um tema que ele é bastante recorrente em provas objetivas. É justamente ali a matéria de direito administrativo no assunto poder de polícia. Questões objetivas é quase certeza ali, digamos que cair questões em provas de direito administrativo sobre poder de polícia em virtude ali da imensa cobrança pelas bancas examinadoras. Em relação ao poder de polícia especificamente, pessoal, já foi cobrada em uma prova discursiva de Polícia Civil, mais especificamente no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte pela banca FGV. Então, uma das questões lá discursivas era sobre poder de polícia. Então, observando isso, analisando o contexto, analisando as questões, eu resolvi trazer também uma discursiva sobre esse assunto. Então, vocês podem analisar aqui o caso concreto, analisar a discursiva, tentar escrever essa discursiva em casa e depois, posteriormente, vocês podem observar ali os argumentos trazidos por mim ao longo dos slides, trazer também observação em relação ao padrão de resposta que eu vou propor ao final dos slides. Justamente esse padrão, ele é uma discursiva elaborada por mim, com base nos meus conhecimentos, com base nas minhas técnicas, com base em como eu organizo as minhas discursivas e como eu fiz em relação à discursiva da PCCE no ano 2021, em que eu fui o segundo colocado do concurso. Então, eu tento atribuir e trazer todos os meus conhecimentos, toda a minha metodologia de organização discursiva e colocar na prática aqui, mostrando para vocês que não é um bicho de sete cabeças. Discursiva, pessoal, lembrando, como já falei em outros vídeos anteriores, discursiva é muita prática. Então, a partir do momento que você pratica muito, que você escreve muito, que você, digamos que treina bastante, você pega a habitualidade, pega o jeito, pega o rumo, sabe como organizar as ideias e fica mais fácil colocar isso no papel. É claro que é necessário que você tenha o conhecimento teórico, uma vez que será a sua base de argumentação, será ali a sua justificativa para a sua resposta em relação ao que a banca perguntou. Mas a prática em si, a organização de ideias, vai facilitar bastante e vai agilizar o seu trabalho na hora de escrever uma discursiva. Lembrando que na PCCE, a discursiva ela é 50% da sua nota geral. Então, 100 pontos na prova objetiva, são 100 questões, vale 100 pontos. E a prova discursiva ali, são 4 questões, valendo cada uma 25 pontos. Então, é imprescindível que você tenha uma boa nota na sua discursiva. Se você tiver interesse em ser servidor da PCCE, é necessário que você tenha ali uma boa nota, tenha ali uma boa organização de escrita, uma boa argumentação para conseguir uma boa nota e, consequentemente, conseguir ser aprovado no concurso da Polícia Civil aqui do estado do Ceará. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa análise do caso concreto, vamos para a nossa argumentação teórica e, por fim, a nossa discursiva proposta pelo professor. A discursiva de hoje ela traz o seguinte: de acordo com Fernanda Marinella, ali uma doutrinadora do direito administrativo, o poder de polícia pode ser definido como uma atividade da administração pública que se expressa por meio de atos normativos e concretos, com fundamento ali na supremacia geral, na forma da lei de condicionar a liberdade e a propriedade dos indivíduos mediante ações fiscalizadoras, preventivas e repressivas. Então, pessoal, a questão já inicia ali trazendo um conceito do poder de polícia para situar você no âmbito do entendimento aqui em relação ao assunto que vai ser cobrado nessa discursiva e posteriormente tem ali alguns questionamentos para que você possa resolver, que você possa discorrer, expor sua discursiva e consequentemente também justificar a sua resposta adotada. O item A diz o seguinte: diante do conceito acima exposto, pode-se afirmar que polícia judiciária e polícia administrativa são conceitos idênticos? E aí você vai dizer sim ou não e vai também justificar a sua resposta ali em relação a essa afirmação. Caso contrário, quais as principais diferenças entre ambos? Ou seja, quais são as principais diferenças entre polícia administrativa e polícia judiciária? Pessoal, lembrando que boa parte dos cursinhos, pelo menos nos que eu vi já em relação a assuntos teóricos, sempre tem ali um tópico dizendo ali a distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. Então foi esse assunto também que já foi, como eu disse, cobrado pela banca da FGV
no concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, e que também certamente é um tema também passível de ser cobrado na PCCE, em virtude da grande recorrência em provas objetivas. Então vamos aqui trazer a nossa segunda pergunta e depois vamos passar para a parte dos argumentos para observar ali quais seriam as respostas possíveis. O item B diz o seguinte: é possível que o poder de polícia seja delegado às entidades de direito privado? Sim ou não? Se sim, quais são os requisitos para que haja a delegação? E se não, qual é o embasamento doutrinário ou jurisprudencial? Então aqui, pessoal, você vai dizer se o poder de polícia ele pode ser delegado para entidades de direito privado. É um assunto que foi debatido recentemente na jurisprudência do âmbito do STF e que já era meio controvertido em relação à doutrina, em relação ao STJ, em relação ao STF, mas ultimamente o STF meio que pacificou esse entendimento aqui em relação a uma jurisprudência. Aí você vai dizer se sim ou não, se é possível que haja essa delegação, e se não, e se sim, na verdade, você vai colocar ali quais são os requisitos para que isso aconteça. Caso contrário, caso sua resposta seja não, não é possível, você também vai trazer um embasamento teórico em relação à jurisprudência e em relação à doutrina, que vai ali fundamentar a sua resposta. Então vamos aqui passar a análise aqui rápida da teoria, é uma análise bem resumida mesmo, só para vocês se situarem e observarem os principais tópicos ou pontos a serem apontados, porque a nossa ênfase, o nosso objetivo aqui é em relação à questão discursiva e à escrita e formulação de ideias na discursiva. Trago a parte de embasamento teórico justamente para que vocês tenham as ideias gerais ali sobre os assuntos que serão abordados aqui na minha escrita. Então vamos lá entender aqui quais são os principais tópicos aqui. Vamos lá. Primeiramente, vamos trazer ali a diferença principal entre polícia judiciária e polícia administrativa. Pessoal, muita gente confunde, às vezes acha que é a mesma coisa, os nomes são parecidos, mas são atividades diferentes. A polícia judiciária é um órgão, digamos assim, são um conjunto de órgãos, na verdade, do Poder Executivo responsável principalmente pela investigação de crimes e cumprimentos de ordens judiciais, como prisões, busca e apreensão, dentre outros. Diante dessa situação, afirma-se que a polícia judiciária ela atua ali iminentemente sobre as pessoas. Pessoal, a polícia judiciária é justamente ali o órgão que você está tentando entrar ali. É a polícia civil, por exemplo, no âmbito do estado do Ceará, é a polícia judiciária ali, atua eminentemente sobre infrações penais, em crimes, principalmente ali em relação a inquérito e investigação, digamos assim. Então, busca-se a autoria, a materialidade, se existiu ou não o crime, para embasar justamente a ação penal em relação ao âmbito do poder judiciário. Então, pessoal, a atividade de polícia judiciária não se confunde com a atividade de polícia administrativa. Vendo isso, vamos aqui analisar e ver o contexto de polícia administrativa, apontando as principais diferenças entre polícia judiciária e polícia administrativa posteriormente. A polícia administrativa, segundo Eli Lopes Meirelles, afirma que o poder de polícia é a faculdade de que... Pessoal, só lembrando aqui, em relação ao conceito, para vocês não se enganarem, a polícia administrativa, ela é, ali, digamos que uma representação do poder de polícia. Então, tem a polícia administrativa de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade e do próprio Estado. Então, pessoal, tem a polícia administrativa, um campo mais geral, e na verdade, o poder de polícia, desculpa, e a polícia administrativa, ela é uma das representações da aplicação do poder de polícia na prática. Então, a polícia administrativa é uma das representações e aplicação do poder de polícia do Estado na prática, no caso concreto. O professor cita aí uma situação de um contexto ali de polícia administrativa, do poder de polícia sendo aplicado na prática pela polícia administrativa. Pessoal, as fiscalizações em geral. Então, vamos supor que você quer, digamos que, construir uma casa, você tem que pedir autorização ali, o órgão fiscalizador do município, por exemplo, que faz ali, que atua ali emitindo essa autorização, essa licença de construção. Então, nesse caso ali, há uma aplicação de um poder de polícia. A polícia administrativa, ela ali atuando sobre bens, atividades e direito em benefício da coletividade.
em detrimento dos seus interesses individuais. Então, nesse caso, o interesse da coletividade em manter uma cidade organizada, em ter ali, digamos, uma segurança em relação à sua construção, que pode afetar não só você, como todos os particulares que ali transitam, ou, digamos assim, os seus vizinhos. Nesse caso, o poder de polícia do município, a aplicação da polícia administrativa, ela se faz necessária para que haja essa regulamentação e essa segurança para os moradores da região. Então, só um exemplo básico aqui em relação à polícia administrativa e a aplicação do poder de polícia. Vamos aqui então trazer os principais tópicos e as principais diferenças. A polícia judiciária ela atua ali eminentemente sobre infrações penais, crimes e contravenções penais, pessoal. Incide também sobre pessoas, tem caráter predominantemente repressivo. Pessoal, muita atenção aqui. Algumas questões de prova, elas trazem justamente essa questão. O poder de polícia judiciária, a polícia judiciária, ela tem caráter predominante repressivo? Sim, correto. Agora, se disser exclusivamente repressivo, vocês já podem marcar como errado. Por quê, professor? Porque em alguns casos a polícia judiciária ela atua ali em caráter repressivo. Então vamos entender aqui por quê. Primeiro vamos falar sobre o caráter ali repressivo, na verdade. Caráter repressivo, ocorreu um crime, o autor do crime ali, digamos assim, há investigação em relação àquele crime e a polícia judiciária, ela vai reprimir a aplicação daquele crime, vai reprimir, digamos assim, os crimes em caso concreto. Os crimes já ocorreram, mas há uma repressão no sentido de quê? No sentido de buscar a investigação e a prisão dos eventuais autores que cometeram esse ilícito. Então há um caráter ali repressivo, ocorre após a prática do crime em tese. Porém, pessoal, em alguns casos, em algumas situações, a polícia judiciária ela também age ali em caráter preventivo, ou seja, previne que o crime aconteça. A polícia vai atuar antes que ocorra a atividade delituosa. Então, vamos supor, por exemplo, que a polícia judiciária toma conhecimento de um grupo de pessoas que estão se organizando para fazer um assalto a banco. Nesse caso, a polícia judiciária pode se deslocar ali e atuar na prisão daquelas pessoas antes que o eventual crime seja colocado em prática, antes que o crime aconteça, antes que iniciem ali os atos executórios desse assalto a banco e prende ali o grupo, digamos que ainda com vários armamentos, se preparando para sair e assaltar o banco. Então, nesse caso, em relação ao assalto a banco, a polícia judiciária ela atuou ali com seu caráter preventivo, ou seja, preveniu a ocorrência desse crime. Então, muita atenção em relação às questões de prova, que vão citar ali essa questão predominantemente. Se a questão de prova citar exclusivamente, você já deve ter como o item como incorreto justamente em relação ao que eu expliquei. Predominante repressivo, mas não exclusivamente. Além disso, a função judiciária ela é preparatória para a função jurisdicional penal do Estado, pessoal. Então, atua ali sobre dizendo a materialidade, a autoria e as circunstâncias que ocorreram determinado delito para que isso seja averiguado e a pena seja aplicada lá no âmbito do Poder Judiciário. A Polícia Administrativa, por outro lado, ela atua eminentemente ali no âmbito administrativo da administração pública. Mais especificamente, pessoal, geralmente, não digo que todas as vezes e digamos que de forma exclusiva, mas mais especificamente vocês vão ver a aplicação na prática da Polícia Administrativa, do poder de polícia em relação ao poder executivo. Então é o poder que exerce ali, digamos que diariamente, o poder de polícia administrativo no âmbito das suas atividades de polícia. Incide ali sobre bens, direitos e obrigações. Como eu falei anteriormente, a licença, por exemplo, para a construção, a licença ali sobre o direito de construir. Então você vai poder obter essa licença? Vai sim, mas você deve obedecer algumas normas previstas no âmbito do poder de polícia para que você efetivamente passe a sua construção da sua casa. Então é uma polícia administrativa que atua ali em relação a bens, direitos e obrigações. O caráter da polícia administrativa ele é eminentemente preventivo, predominantemente preventivo. E aqui, pessoal, cabe a mesma observação em relação à polícia judiciária. Uma coisa é dizer que o caráter é predominantemente preventivo, outra coisa é dizer que o caráter é exclusivamente preventivo. Então, pessoal, no caso de uma infração à polícia administrativa,
uma infração ali às normas administrativas da administração pública, pode ser que haja uma repreensão, como por exemplo, a aplicação de uma multa, um embargo de uma obra. Então são possibilidades, são atribuições, são atividades da polícia administrativa que têm caráter repressivo. Então, se a questão de prova trouxer a polícia administrativa atua exclusivamente de forma preventiva, você marca como incorreta, uma vez que existem possibilidades de atuação da polícia administrativa em caráter repressivo. Agora, se a questão trouxer a polícia administrativa atua predominantemente em caráter preventivo, e aí você vai e marca como correto. Então, muita atenção em relação a essas palavras, predominantemente e exclusivamente. Então, muitas pegadinhas de banca cobram justamente esses tópicos, esses detalhes que você deve ficar atento, e após essa aula você não vai mais errar a questão, não vai mais cair nesse tipo de pegadinha. Pois bem, pessoal, passando essa questão, essa principal diferenciação, já podemos aqui até trazer a nossa resposta em relação ao item A. Diante do conceito acima exposto, pode-se afirmar que a Polícia Judiciária e a Polícia Administrativa são conceitos idênticos? Não, não são conceitos idênticos, não são coisas que, digamos que são correlatas, que são a mesma coisa. Há diferenças entre Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. E aí você pode elencar ali as principais. Na verdade, você deve elencar as principais diferenças entre ambos, entre Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. Eu já trouxe aqui para vocês uma explanação teórica entre as principais diferenças entre Polícia Administrativa e Polícia Judiciária. E aí vocês podem estar utilizando algumas dessas diferenças para embasar a resposta de vocês. Pessoal, uma dúvida que vai surgir aqui. Professor, eu preciso elencar todas as características, todas as diferenças entre Polícia Administrativa e Polícia Judiciária? Não, pessoal, não precisa elencar todas para que você pontue a sua nota máxima, mas você deve elencar pelo menos as principais. Eu sugiro elencar ali umas 3 diferenças principais para que você esteja embasando bem a sua justificativa. Professor, com base em que você está falando isso? Com base ali em questões objetivas, ou subjetivas, na verdade, que eu já observei. Por exemplo, na prova do TJ do Ceará, cobrava uma diferença entre delegação e centralização, uma coisa assim, e a banca considerava que o candidato tiraria nota máxima se ele diferenciasse trouxesse pelo menos 2 ou mais características ali em relação a essas diferenças. Então fica claro ali que você não precisa trazer todas as características, mas que você deve trazer pelo menos umas 2 ou 3 características. Eu sugiro 3, por exemplo, para que você esteja embasando corretamente, digamos, traga uma justificativa mais concreta e mais sólida em relação à diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Pois bem, agora em relação à delegação do poder de polícia para entidades, do direito privado. Vamos lá aqui observar o que traz a decisão do STF. No informativo 9696, o STF diz o seguinte: é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social, majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria de Estado e em regime ali não concorrencial. Então, pessoal, o STF diz que sim, é possível que haja a delegação do poder de polícia para entidades de direito privado. É claro que existem os requisitos, não é toda e qualquer entidade de direito privado. Então fique atento aqui aos requisitos. Eu esquematizei aqui os requisitos para que vocês memorizem, para que vocês gravem, porque essa questão, esse tópico aqui, ele já foi cobrado várias e várias vezes em questões objetivas e, consequentemente, também há a possibilidade de ser cobrado numa eventual questão discursiva sobre direito administrativo, mais especificamente sobre ali o poder de polícia e a sua delegação para entidades de direito privado. Então vamos aqui ver quais são os requisitos fixados pelo STF e quais são os requisitos que tem aqui também em relação à doutrina e autos julgados. Eu fiz um compilado ali em relação a 5 requisitos básicos que vocês devem observar e que vocês devem ficar atentos em questões de prova. Requisito: primeiro, a delegação ela deve ocorrer ali, pessoal, por meio de uma lei. Então é necessário que haja uma lei estabelecendo essa delegação. A entidade que está recebendo a delegação, ela deve integrar a ação pública indireta. E aqui é importante, pessoal.
Quais são ali, voltando aqui para a parte de organização administrativa, quais são as entidades da administração pública indireta que são ali de direito privado? São as fundações públicas de direito privados e privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, todas essas três são entidades de direito privado. Ademais, o capital social deve ser majoritariamente, pessoal, majoritariamente público, não é exclusivamente. Então, fique atento a eventuais pegadinhas em questões objetivas. O capital social deve ser majoritariamente público e não exclusivamente. Por outro lado, a entidade ela deve prestar exclusivamente serviços públicos de atuação estatal em regime não concorrencial. Então, esse é mais um requisito, na verdade, que a entidade que está recebendo a delegação deve prestar exclusivamente serviço público de atuação estatal e em regime não concorrencial. Eu acredito, pessoal, que esse requisito aqui é um dos mais difíceis de ser memorizado. Os demais é mais fácil. Por meio de lei, entregar a administração pública indireta, o capital social seja majoritariamente público, são requisitos mais fáceis de ser memorizado. Já esse quarto requisito ele é um pouquinho mais complicado em relação ao texto. A entidade deve prestar exclusivamente serviço público de atuação estatal em regime não concorrencial. E por fim, o quinto requisito aqui que eu trouxe para vocês, digamos que é um requisito que ele não está expresso ali no texto aqui do informativo 996, mas é uma questão que é trazida pela doutrina e pela jurisprudência já em alguns casos, e é uma questão também que é recorrentemente cobrada em prova, que é justamente a questão das fases. Existem 4 fases do poder de polícia ali. Essas fases elas são elencadas ali em jurisprudência do STJ, por exemplo, é o consentimento, a fiscalização, a sanção e também a ordem de polícia. Com relação à possibilidade de delegação, e todas as fases são delegáveis, exceto a fase ali de ordem de polícia. A fase de ordem de polícia, ela não pode ser delegada para pessoa jurídica de direito privado. Então, observe justamente essa questão. Ah, professor, eu trouxe só os 4 primeiros. Está correta a sua afirmativa. Ah, professor, e esse quinto requisito que você elencou? Justamente como eu disse, é com base em outros julgados, com base também na doutrina, que traz esse adendo, que as fases de ordem de polícia ela não pode ser delegada para pessoas jurídicas de direito privado. Pois bem, pessoal, já trouxemos aqui nossos embasamentos, vários detalhes sobre o poder de polícia. Vamos aqui analisar a minha resposta proposta. A primeira questão, pessoal, ela trazia justamente para que vocês diferenciassem polícia judiciária de polícia administrativa ali, se há diferença ou não e quais seriam aí essas diferenças. A segunda, por outro lado, perguntava se o poder de polícia ele pode ou não ser delegado para pessoas jurídicas de direito privado se fosse sim a sua resposta, quais seriam esses requisitos ali a serem observados. Pois bem, em primeira análise, trago justamente aqui a análise do item A. A questão perguntava sobre o poder de polícia e polícia administrativa. Pessoal, voltando aqui ao que eu já falei anteriormente. O poder de polícia é uma das aplicações da polícia administrativa. Então, é uma das possibilidades ali da polícia administrativa ser exercida na prática. Então, em primeira análise, cabe salientar que, embora os termos polícia judiciária e polícia administrativa sejam parecidos, seus conceitos não se confundem. Então, pessoal, já trouxe aqui a minha resposta. Polícia judiciária e polícia administrativa são conceitos que não se confundem, pois são atividades que atuam ali em âmbitos diferentes. Diante desse contexto, pode-se afirmar que a atividade de polícia administrativa ela atua na esfera administrativa, na esfera ali da administração pública, incidindo que sobre bens, direitos e obrigações. Ademais, conforme explica a doutrina na verdade, a polícia administrativa atua principalmente na regulação, limitação e fiscalização do exercício dos direitos e atividades de particulares para a preservação do interesse público. Então, pessoal, trouxe aqui justamente 3 características principais. Polícia administrativa, ela atua predominantemente ali no âmbito da esfera administrativa, ela incide sobre bens, direitos e obrigações
e atuar ali na regulação, limitação e fiscalização do exercício dos direitos e atividades de particulares em relação à preservação do interesse público geral. Por outro lado, pessoal, a polícia judiciária aqui, ó, por outro lado, tem atividade distinta, pois atua principalmente sobre pessoas. Nesse mesmo diapasão, conforme explica a doutrina, a polícia judiciária ela é preparatória para a função jurisdicional do Estado, pois incide na investigação de infrações penais e é exercida por órgãos especializados, como, por exemplo, polícias civis e polícia federal. Então, pessoal, observe que eu trouxe 2 a 3 características aqui de cada uma, justamente fazendo esse contexto para vocês observarem que há diferença. Deixei aqui claro em azul as características da polícia administrativa e em laranja as características da polícia judiciária. Polícia administrativa atua sobre bens, direitos e obrigações. Polícia judiciária atua sobre pessoas. Polícia administrativa atua no âmbito da esfera da própria administração pública. Polícia judiciária é preparatória para a função jurisdicional do Estado e atua ali sobre infrações penais. Então são essas características básicas aqui para vocês diferenciarem, para que possamos diferenciar polícia administrativa de polícia judiciária. Então se vocês observarem aqui, nós temos em torno de 9 linhas só nessa parte aqui em relação às diferenças entre polícia judiciária e polícia administrativa, pessoal. Pois bem, em segunda análise, o entendimento atual da jurisprudência é que o poder de polícia pode ser delegado ali a pessoas jurídicas de direito privado, desde que sejam obedecidos alguns requisitos. Diante dessa situação, os requisitos elencados pela doutrina e jurisprudência são: primeiramente, a delegação ela deve ocorrer por meio de lei. A delegação deve ser para uma entidade de direito privado integrante da administração pública com capital social majoritariamente público, como eu citei para vocês, majoritariamente público, capital social. A entidade de direito privado deve exclusivamente ser prestadora de serviço público em regime não concorrencial. E por fim, eu trouxe mais um adendo ali que é justamente, cabe ressaltar que todas as fases do ciclo de polícia são delegáveis, exceto a fase ali de ordem de polícia, que ela não é delegável para entidade de direito privado. Então, pessoal, trouxe aqui os requisitos elencados na jurisprudência em relação à delegação do poder de polícia à entidade de direito privado que vocês podem estar colocando na prática. Então, de todos os requisitos, como eu falei, o quarto ali seria o que é mais difícil de ser lembrado. O item A. A delegação deve ocorrer por meio de lei, primeiro requisito ali citado na jurisprudência. A delegação deve ser o quê? Para a entidade de direito privado, integrante da administração pública com capital social majoritariamente público. E depois, a entidade de direito privado deve exclusivamente ser prestadora de serviço público em regime não concorrencial. Lembrando, pessoal, que essa enumeração de requisitos é apenas para fins didáticos. Então, vocês podem colocar ali, digamos, separar, subdividir algum desses requisitos, desde que haja ali a manutenção da coesão em relação ao que traz a essência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade de delegação do poder de polícia a entidades de direito privado. Então, pessoal, essa discussiva aqui é finalizada. O primeiro aspecto, o aspecto A, um aspecto mais básico, né, diferenciar a polícia administrativa de polícia judiciária. O segundo aspecto, que era o B, é um aspecto um pouco mais complexo, porque você, além de dizer se podia ou não podia ou não haver a delegação do poder de polícia para entidades privadas, vocês também tinham que discorrer sobre os principais requisitos. Então, se você não lembrou todos os requisitos, tudo bem, acontece, na prática às vezes você esquece um ou outro tópico, mas o importante é que você lembre pelo menos os principais requisitos para colocar ali na sua discussiva. É claro que se você lembrar todos, melhor ainda, que você certamente, se souber escrever bem, souber organizar as ideias, vai tirar nota máxima. Mas se você também lembrou só de 3 requisitos, esquecer um ou outro, também faz parte do jogo, faz parte ali digamos, da questão. Você não vai lembrar tudo na hora da prova, mas o ideal é que você lembre o máximo possível e tente tirar o máximo possível em relação à sua nota na prova da PCCE. Então é isso, pessoal, sem mais delongas, essa foi a nossa nona discursiva. Espero encontrar vocês em breve
organizar uma nova discursiva, a 10ª discursiva está saindo já aí, para que possamos estar treinando cada vez mais e buscarmos nosso objetivo, que é a aprovação e o foco ali na Polícia Civil do Estado do Ceará. Então é isso, pessoal. Até a próxima.